Eu tenho que continuar porque o Paysandu foi até a Arena da Baixada e empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense. Um bom resultado para a equipe do Paysandu. Eu acho que a atuação bicolor também foi aceitável. Perante o cenário, jogando contra um Atlético pressionado que precisava vencer nesse retorno, porque pelo menos na teoria é um dos postulantes a brigar por uma vaga no G4, não era negócio empatar dentro de casa. Então, num cenário difícil, jogando contra o adversário que sim, tem mais qualidade que a equipe do Paysandu, um empate em Curitiba é um bom resultado. Vamos aqui analisar como foi a partida, falar algumas coisas que eu mudaria nessa formação do Paysandu, quero que vocês participem também, falando também pontos positivos, pontos negativos, mas de maneira geral foi um empate que fica de bom tamanho para a equipe bicolor. Vi na internet muita gente falando, o Paysandu tinha que vencer para sair da zona de rebaixamento. Não necessariamente nesse jogo. Esse jogo específico, o Paysandu não precisava vencer. Se vencesse, ótimo, excelente. Uma vitória seria uma vitória sensacional fora de casa contra o Atlético Paranaense. Assim como foi também na goleada que o Paysandu aplicou lá mesmo em Curitiba contra o Curitiba. Só que não precisava vencer esse jogo necessariamente. Na verdade, nos últimos jogos, o Paysandu tem feito o resultado fora de casa. O problema do Paysandu é dentro de casa, né? Dentro de casa que o Paysandu precisa realmente fazer os 3 pontos. Se acontecer o pior no final do campeonato, que eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que o Paysandu vai se livrar do rebaixamento, ninguém vai lembrar, olha, era para ter vencido aquele jogo contra o Atlético Paranaense e Curitiba. Não, porque o Paysandu também não jogou para vencer. Eu falo em termos de qualidade de jogo. O Atlético Paranaense foi em vários momentos melhor que a equipe do Paysandu. Então, de maneira geral, o empate ficou bom, uma atuação razoável, que eu acredito que teve a equipe bicolor, mas vamos analisar isso e muito mais no vídeo de hoje. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscreva aqui no canal. É bem bacana e só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar esse Atlético Paranaense 1, Paysandu 1. Papão foi a campo com Gabriel, Luan, Thalisson, Nobijo e Heverson, Vilela, Anderson, Leite, Denner, Marcelinho, Diogo Oliveira e Garcês. Vamos lá. A composição tática do Paysandu novamente no 4-3-3, mas eu não entraria dessa maneira, tá? E sempre participando, que eu não sou dono da verdade. Pelo contrário, até falo com vocês aqui, eu dou uma opinião que ninguém pediu minha opinião, mas criei um canal para dar minha opinião, certo ou errado, aí vocês podem comentar o que vocês acham também. Mas até na análise no vídeo de ontem do pré-jogo, análise prévia desse confronto, me incomoda esse 4-3-3 nesse jogo em Curitiba e me incomodou. Por quê? Problema para mim são 2. Primeiro, quem é esse terceiro homem de ataque? Porque Garcês e Diogo Oliveira, dupla titular, indiscutível. Para fazer um trio indiscutível titular é o Rossi, tá? É o Rossi. Pela experiência, pela qualidade de jogo, pelo jogador que é o Rossi. Mas ele não teve condições de jogo. Então quem entra no lugar dele? O Marlon não tinha condições também no jogo de hoje. E mesmo se tivesse, o Marlon não me convenceu, tá? O Marlon fez uma partida boa, outra razoável, mas o ano todo do Marlon, para mim, é bem abaixo, tá? Bem abaixo mesmo. Então, não me convenceu. Então, você tira o Marlon, que hoje não teria. E no jogo de hoje, qual seria a opção? Marcelinho, Peterson, Vini Faria. Eu considero que os 3 jogadores não têm condições de jogar no Paysandu numa Série B, tá? Eu acho que o Paysandu perde muito com esses 3 jogadores. Talvez o Peterson, para mim, ainda é talvez o mais fraco deles. Pelo menos que tem mostrado, né? No futuro, são jovens ainda, podem arrebentar, enfim. Mas hoje, não tem me convencido de nada. Talvez até no segundo tempo, né? Para colocar uma correria, o Vini, o Marcelinho, ok. Mas começar com eles jogando, para mim, é um erro. É um erro porque eles criam pouco para a equipe do Paysandu. Eles têm um ímpeto ofensivo, uma qualidade ofensiva, para mim, que não contribui tanto. Então, o custo-benefício que eu acho que o Paysandu sai prejudicado. Como sai prejudicado, por exemplo, com o Denner, que eu vim bater nessa tecla aqui. O Denner, ele não é esse meio de criação de qualidade que o Paysandu buscou, tá? Buscou, contratou, mas o Denner, para mim, não tem a qualidade de ser titular daquele do Paysandu numa Série B. Então, ele até teve uma boa oportunidade de segundo tempo e ele desperdiça. Sendo que ele podia ter tocado para o lado, o companheiro estava passando, se não me engano era o Garcês, estava passando livre, poderia ter tocado, mas não tocou, foi finalizar, finalizou para fora. Então o Paysandu entrando com um terceiro homem de ataque, que no caso foi o Marcelinho, que para mim tem rendimento abaixo, e com o Denner,
olha, quando eu vi a escalação me preocupou. E os dois não estiveram bem. Na minha opinião, os dois não estiveram bem. Então o que eu faria nessa formação tática do Paysandu? Um 4-4-2. Fortaleceria mais o meio-campo, né? Poder colocar o Ronaldo Henrique ou o André Lima, colocaria mais um meio-campo, fortaleceria o meio-campo e faria um ataque com o Garcês e o Diogo Oliveira. Provavelmente o Denner jogaria nessa minha formação, porque o Paysandu precisava do meia. O Denner, como eu disse, não é o meu meia preferido da equipe do Paysandu. Acho que o Paysandu tinha que ir no mercado para contratar um meia de qualidade, porque não é nem o Wendel e nem o Denner, não são esses dois jogadores. Um não tá nem jogando, o outro tá sendo titular, mas iria no 4-4-2 para quê? Para fortalecer ainda mais o meio campo e deixar uma dupla de ataque. Já que o trio, do trio não estava rendendo, então vamos fazer uma dupla. Tira um desse trio, coloca, reforça mais um pouquinho o meio campo, um jogo difícil na Arena da Baixada, enfim. Então essa é a mudança tática que eu faria. Interessante essa mudança, uma das mudanças também que fez o Claudinho Oliveira foi ter optado pelo Luan no lugar do Edilson. O Luan, taticamente, o Paysandu defendia com 3 zagueiros e os dois atacantes voltando. 2 atacantes de ponta, ou seja, o sem bola do Paysandu. O Thales saía da lateral, o Luan saía da lateral direita, ia fazer a defesa pela direita, ficava Luan, Thales e Nobígio. Com isso, Marcelinho ele recompunha taticamente ele funcionou, ele não contribuiu para mim ofensivamente, mas taticamente ele conseguiu recompor para ajudar a defensiva e o Heverson na lateral esquerda. Então o Paysandu defendia com 5, às vezes fazia a primeira linha de 6, porque o Vilela ele recuava em muitos momentos, junto com os zagueiros também fazendo uma linha de 6. Então o Paysandu, taticamente, defensivamente, ele funcionou na partida de hoje. E é algo que eu acho positivo da equipe do Paysandu. A questão do Luan, que para mim esteve bem, eu acho que os 3 zagueiros que jogaram, o Luan pela lado direita, defensivamente foi bem, o Thalisson foi bem, o Nobígio para mim também foi bem. O Heverson, da linha defensiva, só o Heverson que eu não gostei. Não gostei da atuação do Heverson. Mas funcionou. A questão do Luan é que ele não consegue passar do meio campo, né? Porque também já exige muito do jogador. Então o Paysandu perdia nas jogadas ofensivas pelas laterais. E o Paysandu não conseguiu aproveitar as jogadas pelas laterais. Tanto é que o Paysandu, no jogo todo, ele acertou 2 cruzamentos. É muito pouco. Né? O Paysandu acertou apenas 2 cruzamentos porque o Paysandu não conseguiu aproveitar, não tinha esse jogador. O Heverson é um lateral até ofensivo, mas não esteve bem, e o Luan não é um lateral e não é um lateral ofensivo. Então contentou o Edilson, que deu até assistência pro gol, né, de cabeça na falha defensiva do Atlético Paranaense. Aí o Paysandu chegou ao seu ataque, então o seu gol. Então taticamente foi assim o Paysandu. O Paysandu tentava explorar muito a defesa do Atlético Paranaense, que é uma defesa fraca, e no gol do Paysandu foi prova disso, né? Pichotada que o zagueiro deu e o Diogo Oliveira, o Edilson tocou de cabeça, o Diogo Oliveira não desperdiçou. E a gente tem que falar um pouquinho do Diogo Oliveira, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E até os 30 minutos de jogo, era pau a pau, tá? Era um jogo equilibrado. Nos 15 últimos minutos do primeiro tempo, o Atlético Paranaense colocou uma pressão maior, o Paysandu ia não conseguia atacar e o Atlético Paranaense ficou até mais perto de fazer o seu gol, porque o Atlético Paranaense foi para cima da equipe do Paysandu. E termina o primeiro tempo com o Atlético Paranaense indo para cima da equipe bicolor. Por isso que eu digo, o empate está ótimo pro Paysandu. Igual eu falei, tem muita gente na rede social falando que não, o Paysandu poderia ter vencido. Eu não vi o Paysandu poderia ter vencido não, tá? Não vi, em hipótese alguma, o Paysandu poderia ter vencido. Jogou, foi bem, funcionou bem taticamente em vários momentos. Defensivamente também foi um jogo que correu poucos riscos, tá? Conseguiu controlar a partida, e isso eu gostei, já entrando esse controle da partida, começando até o segundo tempo, não foi um segundo tempo frenético. Isso foi bom para a equipe do Paysandu, porque o Paysandu conseguiu cozinhar de uma maneira até tranquila boa parte do segundo tempo. Porque era para o Atlético Paranaense colocar uma pressão maior na equipe do Paysandu. O Atlético Paranaense finaliza mais que o Paysandu no segundo tempo. Só começou a finalizar muito depois da metade para o final. Porque na primeira metade o Paysandu conseguiu administrar. E o jogo não ser frenético foi uma ótima para a equipe do Paysandu, que o tempo foi passando. Como eu disse, o empate está ótimo, gente. O empate lá está ótimo. Não tira o Paysandu da zona de rebaixamento, mas esse ponto pode ser importante. O problema do Paysandu é dentro de casa. Dentro de casa que não pode empatar. Dentro de casa que não pode vacilar. Agora esses pontos, na Arena da Baixada com o Atlético Paranaense, excelente. Tá de excelente tamanho esse empate. Então, o jogo não ser frenético foi algo inteligente da equipe do Paysandu e algo que favoreceu o Paysandu. Depois o Claudinho Oliveira faz algumas substituições, né? Saiu o Marcelinho, que esteve bem para a entrada do Peterson, que
pegou muito pouco na bola, muito pouco participativo. Sai o Anderson Leite para a entrada do Martinez, sai o Denner para a entrada do Edilson, e logo nessas substituições o Martinez falha na marcação e o Atlético Paranaense faz 1-0 já quase no final do jogo, faltando 10 minutos para acabar o jogo, 1-0 pro Furacão. Nesse momento eu não posso falar que ia ser injusto o placar, porque já havia uma pressão maior da equipe paranaense, mas aconteceu um erro de marcação de um jogador que acabou de entrar. E o Paysandu correu o risco de sofrer o segundo gol depois de ter feito empate, justamente no buraco que deu o meio campo, e não precisava disso, né? O Paysandu jogou muito compactado em boa parte do jogo, mas no final do jogo o Paysandu correu alguns riscos desnecessários, e o Martinez ele não entrou bem na partida. Mas logo na sequência do gol do Atlético Paranaense sai o gol do Paysandu com o Diogo Oliveira, no melhor do Diogo Oliveira, né? É aquilo que a gente sempre fala, o Diogo Oliveira não é aquele jogador que tem que pegar a bola no meio campo e sair correndo com a bola, que vai tropeçar na bola, vai cair, não tem qualidade alguma para puxar um contra-ataque, para driblar, não. É dentro da área, é trabalhar com o corpo, é ganhar na corrida. Quando eu digo ganhar na corrida, é naquela aceleração inicial, sabe? Aquele sprint inicial, não é uma corrida longa de 30 metros que ele vai perder, mas de 3 metros, 2, 3 metros para antecipar o zagueiro, ele é forte nisso, ele tem uma boa arrancada, ele usa bem o corpo, ele faz um bonito gol, né? Ele pega de primeira na bola e faz o gol de empate da equipe do Paysandu, empatando o jogo e decretando esse empate da equipe bicolor. Alguns outros, para mim, outros destaques da equipe do Paysandu, o Garcês, ele não foi tão bem como em outras partidas, mas eu senti muita falta do Paysandu de uma aproximação do meio campo. Olha o Denner de novo aí. Olha a questão de um meia de aproximação, um meia criativo, fazendo falta para a equipe do Paysandu. Então eu achei ele, às vezes, muito isolado, sabe? O ataque do Paysandu do meio campo. Muitas vezes pegava a bola o Garcês e o Diogo Oliveira, aí tinha o Marcelinho de um lado, tinha o Pérez de um lado, e o meio campo todo para trás, sem uma aproximação. Até para você conseguir um contra-ataque, o Atlético Paranaense não foi um time que no primeiro tempo errou muito passe, proporcionou esses ataques da equipe do Paysandu. No segundo tempo nem tanto, mas no primeiro tempo o Atlético Paranaense proporcionou isso, era algo que o Paysandu poderia explorar mais, poderia explorar com mais intensidade, até, quem sabe, fazer um gol nesse lance e para o intervalo vencendo de 1-0. Então, eu creio que talvez tenha faltado isso. Eu mudaria, como eu disse no início do vídeo, taticamente a equipe do Paysandu. Não me agrada esse 4-3-3. Agrada o 4-3-3, mas não me agrada o 4-3-3 tendo o Marcelinho, o Vini Faria, o Peterson sendo o titular da equipe, e nem o Denner como meia de criação. Eu acho que o Paysandu acaba perdendo e tem que elaborar estratégias. Eu sinto necessidade do Paysandu ter um meia de criação, eu gosto de ter que o Paysandu tenha um meia de criação, mas cadê a qualidade para isso? Como eu disse, eu talvez até colocaria o Denner, por ser praticamente o único meio de criação, mas tiraria o Marcelinho e colocaria o meio campo para reforçar mais o meio campo. Empate bom, 1-1. Um bom resultado, agora vai jogar em Belém, e uma vitória na próxima rodada pode tirar o Paysandu da zona de rebaixamento, chegar a 24 pontos e finalmente sair desse Z4. É isso. Fora de casa, jogo difícil, conseguiu um empate, agora dentro de casa não pode vacilar, né? Tá vacilando demais o Paysandu dentro de casa, dentro dos seus domínios. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostando desse tipo de conteúdo, se inscrevam. Um abraço e até o próximo.